nessa aula sobre identidade, é importante que nós entendamos que nós já passamos, quando a gente pensa dentro do contexto da psicologia social, nós já falamos de todo aquele processo de construção de esquemas do eu, esquema de grupo, esquemas sobre papéis. Nós já falamos sobre a questão da influência social, da importância do outro, muitas vezes como construção de um quadro referência para a posição, para a nossa decisão em frente aos fenômenos. Nós já falamos sobre diversos pontos que nos direcionam agora para esse momento, que é falar sobre a identidade. E aqui, esses slides e o que eu vou falar aqui, baseado no artigo que eu sugeri a leitura, que é justamente a identidade psicossocial e pessoal como uma questão contemporânea. Por que contemporânea? Porque hoje nós falamos muito agora de uma noção de identidade fluida, né? Os relacionamentos fluidos. Porque a noção de identidade, em geral, nos dá um lugar sólido. Meu grupo identitário, a cultura com a qual eu me identifico, representatividade em termos de uma identidade, seja em termos de orientação sexual, de pertencimento grupal, da cultura, do lugar onde eu vivo. Então, a noção de identidade, em geral, era associada a esse lugar onde eu me encontro, onde eu me sinto segura aqui, e agora a gente se discute muito a noção de uma identidade fluida, de relacionamentos fluidos, onde tudo se desconstrói e reconstrói, e nesse processo, o que há de fluido na identidade e o que há de permanente, tá? Então, a nossa identidade, e a identidade mesmo física, todo mundo aqui tem um registro de nascimento, né, onde você colocava a sua digital, que era única ali. Hoje nós temos uma identidade digitalizada, né? Então, antes eu me apresentava quando eu ia dar uma aula, alguma coisa, professora fulana de tal, o EPB, ou seja, eu dava o que eu sou, de que área eu falo, de que instituição eu represento. E agora eu boto só o josivania.pc. E isso não só aqui na aula, mas em qualquer canto que eu vá, porque quem quiser entrar aí, e você já vai ter acesso a todas essas informações. Então, nossa identidade, ela foi codificada, ela foi digitalizada, ela adentrou esse campo da fluidez, tá? Mas será que somos só fluidez? O que é que há de permanente em nós? O que é que se permanece nesse processo? Enfim, dentro da psicologia social, todo esse debate em torno da identidade, ele é algo importante, porque esses estudos, eles têm muita relação com os estudos depois, não só depois, aliás, contemporâneos, estudos também sobre as questões de preconceito, tá? E discriminação. Aqui é um recorte da música que eu havia colocado no vídeo, Metamorfose, de Raul Seixas, e aqui eu destaco esses trechos porque eles fazem bem referência a essa noção de papel, da identidade enquanto exercício de papéis, tá? Que é um dos modos de se compreender, definir, descrever a identidade, tá? Então, na música ele diz assim: prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Nessa frase está implícito aquele vetor da mudança, né? Ou seja, essa metamorfose ambulante. Então, às vezes a gente diz assim, fulano não sabe quem é, ele oscila muito, muda muito. Mas será que o caráter da mudança não é algo que faz parte do nosso processo de identidade? Será que identidade necessariamente tem a ver com aquilo que é rígido e fixo? Será que o fato de eu passar por mudanças e transformações, isso também não tem a ver com o próprio processo da identidade? Identidade aqui agora entendida enquanto um movimento, uma transformação, né? Então é uma forma de se pensar. E aí a música continua dizendo: eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mais uma vez, ele dialoga, quando vai definindo quem ele é, essa contradição entre dizer uma coisa e depois dizer outra, entre estar mudando, e aí ele opta por essa mudança. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Num segundo momento da música, a letra diz: sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou ator. E esse ator mesmo, enquanto representar um papel. As nossas identidades, algumas teorias vão dizer que elas se dão
Na verdade, não é uma identidade única, mas seriam identidades, e essas identidades têm relação com os diversos papéis que nós exercemos ao longo da vida. Então, quando eu sou mãe, eu exerço um papel de mãe. Aqui eu estou na função de docente, mas em outro momento eu estou na condição de estudante, de aprender. Em outros momentos vocês estão como filhos, em outros momentos vocês estão como parceiros aí afetivos, amorosos, em outros momentos vocês também dão aula e ensinam em outros contextos. Na igreja vocês já assumem outra posição, em grupos diversos. Então perceba que nós nos mobilizamos nos diversos papéis que nós ocupamos ao longo do dia, em razão desse nosso pertencimento a diversos grupos, tá? Então, mas em todos esses papéis há algo que lhe é próprio, que você percebe uma relativa permanência, ou o próprio exercer esses papéis vai fazendo com que você vá se reinventando, se reconfigurando, se repensando, se modificando, tá? O modo como você exercia o ser filho numa dada idade é a mesma de hoje e certamente será a mesma de amanhã? Acredito que não. Por quê? Porque os nossos sentidos, crenças, valores e esquemas, eles também vão mudando em razão dessa relação permanente com o outro e o contexto. Aí vem aquela ideia mesmo da influência social, da interação social, enfim. E o artigo, então, ele traz, logo na introdução, ele diz o seguinte, por que a identidade psicossocial é uma questão contemporânea, né? Então, ela vai fazer toda uma discussão sobre o rompimento da dialética associada ao caráter da identidade. Porque quando a gente fala de dialética na identidade, tem relação com o que eu falei anteriormente. Há uma permanência, há uma frequente mudança e permanência também, mas sempre no diálogo com esses contextos, na medida em que eu não sei dizer exatamente o que sou eu, ou o que é o contexto. Na verdade, nós somos seres sócio-históricos, e em constante mudança, interação, construção, desconstrução, tá? E aí, de maneira, o que é que há de mais permanente no caráter da identidade é a mudança, tá? O que há de mais permanente na identidade é a mudança, né? Então, só que na pós-modernidade, algo que vem se discutindo muito é a ideia da identidade fluida, de maneira que aquele caráter, alguns atributos que eram permanentes, nós nos sentimos assim, quem somos, né? A gente se vê, nós nos vemos em algumas relações hoje em dia, no modo como as pessoas estão. Por incrível que pareça, tem pessoas que, por exemplo, não estão nas redes sociais. E quando eu digo por incrível que pareça, não acho tão incrível assim, porque, às vezes, eu não sei se nós estamos, por exemplo, com o WhatsApp porque queremos, ou porque criou-se uma estrutura social que é difícil você sair dele, seja em razão dos grupos de trabalho, dos grupos de família, das necessidades de interação, tá? Enfim, o fato é que quem somos, quem eu sou, nessa sociedade de imensas velocidades, de mudança de informação, a informação, quando diz assim, gente, isso faz tempo que foi dito. Sim, quanto tempo? Há 3 dias. A nossa noção de tempo, em razão da velocidade da informação, ela passa a ser modificada, né? Então, de fato, uma das questões que o artigo traz é que ele diz assim, hoje estamos novamente impedidos de nos banhar 2 vezes no mesmo rio, e pouco espaço resta para a memória. Aí vem aquela ideia, né, que uma mesma pessoa ela não consegue passar e voltar no mesmo rio a mesma pessoa, porque ao passar e voltar já é um outro tempo, é uma outra pessoa. Então, essa acelerada transitoriedade é o que mais caracteriza a pós-modernidade e, consequentemente, os debates em torno do que eu sou, da minha identidade, do que somos, né? Então, estamos, mais uma vez, impedidos de nos banhar 2 vezes no mesmo rio. E aí, quando nós trazemos esse debate da identidade para as questões teóricas, né? Então, alguns pesquisadores, né, voltados para o estudo de grupos de resistência, como os grupos étnicos, as minorias religiosas, as reivindicações de gênero, percebem uma certa manutenção desse caráter da permanência. Ou seja, nos associarmos a grupos e saber o que nos define, saber da nossa história, saber o que nos caracteriza, saber o que é próprio do nosso grupo e não de outros grupos, é o que nos vai dar essa noção de uma certa permanência em termos de identidade. Fixar esses atributos, em alguma medida, vai falar um pouco daquilo do que nós somos, tá? Então, reforça mais uma vez a noção da identidade ligada muito a algumas referências estáveis,
que lhes fornece um lugar no mundo, ou seja, para votar o velho termo identidade. Então, por quê? Porque a identidade era aquilo que dizia assim, olha, isso aqui sou eu, né? O fato é que, quando a gente vai para os estudos da psicologia social, não é que já não se reconhecesse que o ser humano ele é passivo de mudança, ele se constitui, mas nós vamos ter diversas teorias, tá? Muitas delas têm relação com as escolas, que a gente chama, o contexto dessas escolas estão localizadas, de certa forma, orienta o modo como se compreende a definição da identidade. E a primeira aqui, a gente vai lá para os Estados Unidos, né, aí a gente lembra mais de uma psicologia social mais psicológica, embora aqui nós estamos falando do interacionalismo simbólico, e aí eu peço para que vocês lembrem lá de Mead, tá? Quando vai falar do autoconceito, aquela noção também do eu refletido no espelho, da importância do outro na minha definição, tá? Então, nessa escola, a gente começa a falar de uma noção de identidade ligada muito ao processo pelo qual nós nos constituímos, né, do ponto de vista da nossa self, do nosso autoconceito, mas na interação com o outro. Esse outro aqui, ele passa a ser importante, tá? E não propriamente por meio de objetos concretos, mas pelos símbolos, e aí a noção mesmo de significado, seja das vivências ou de como eu vivo essa relação. Então, considerando, então, a partir desse ponto, parte daquilo que nós somos, o nosso autoconceito, ele é fruto da nossa interação social com o outro, né, e esse outro que para nós traz algum significado. Então, dentro aqui da Escola de Chicago, uma primeira teoria que a gente destaca, que o artigo destaca, que é a identidade associada a papel, uma noção, e aí destaca-se duas teorias, a teoria do papel e a teoria da identidade, tá? Então, quando a gente fala dessas teorias ligadas a uma noção de papel, então se entende a identidade como definida como as expectativas de comportamentos ligados a essa posição social. Então, se eu estou aqui como docente, vocês vão esperar de mim uma determinada posição em termos de comportamento, em termos também de responsabilidade, e o contrário também, tá? Vai ter momentos possíveis que essa relação, ela se inverte. É possível que eu encontre vocês futuramente em outros contextos, onde vocês vão me ensinar, e eu vou estar na condição de aluno e vocês de professores, tá? Então, a gente inverte essa relação, mas em razão do nosso papel aqui, nós vamos construir expectativas em relação a isso, tá? Então, essas teorias, elas vão falar muito da identidade associada a esses exercícios de papéis, e que, dependendo da centralidade desse papel, algumas identidades vão ser mais salientes, outras menos salientes, enfim. Então, começando pela primeira, que é a teoria de papel, falando aqui bem rapidamente, então, compreende que o que a pessoa é, isto é, a sua identidade psicossocial, é determinado pelos papéis que desempenha, de tal modo que a identidade social de alguém é o múltiplo produto de tentativas de localizar-se no sistema de papéis. Ou seja, o que eu sou, a minha identidade psicossocial, é determinado pelo conjunto de papéis que eu exerço. Isso que a gente vem falando muito, tá? Então, nesse sentido, a identidade dependente, digamos assim, dependendo da posição que essa identidade tem, por exemplo, nós vamos ter identidades que eles vão chamar de conferidos e alcançados, ou seja, papéis conferidos e papéis alcançados. Um papel que me foi conferido, por que é conferidos? Porque eles não decorrem, digamos assim, de algo que eu tenha feito, ou em razão de um mérito. Por exemplo, ser mulher, nordestina, nasci em Santa Rita, eu não fiz nenhum movimento para, digamos assim, ser mulher ou ser nordestina. Eu sou, esses são atributos da minha identidade, por eu ter nascido no Nordeste, por eu ter nascido, entendeu? Então, assim, você vai percebendo, são papéis e atributos que tem muitas vezes a ver com a sua história, com a forma como o seu contexto ele foi se desenvolvendo e você está ali. Então, em geral, nacionalidade, enfim, então a gente vai entendendo que é algo que ele é conferido, que é o termo que se utiliza. Mas existem papéis que, na verdade, e esses, quando fragilizados, eles vão ter um impacto na nossa autoestima, no nosso autoconceito, que são chamados papéis alcançados. Então, por exemplo, se alguém me diz assim, você é uma nordestina, eu, que sou muito bem com isso, vivo muito bem em relação a isso, sou nordestina, sim, sou nordestina, mas assim, isso não vai me gerar nenhum conflito em termos de autoconceito. Agora, um papel que eu lutei para alcançar, fiz investimento e faço cotidianamente, que é o ser psicóloga, ser professor. Então, se alguém chegar para mim e dizer assim, você é uma psicóloga incompetente, isso vai me gerar
sim, um impacto do ponto de vista do meu autoconceito, da minha autoestima. Por quê? Porque há um esforço permanente associado ao exercício desse papel, tá? Então, assim, esses papéis alcançados, ele decorre de uma ação da pessoa, profissão, filiação partidária, religiosa. Por isso, dentro da teoria, né, você vai ter a teoria de papel, compreendendo que existem papéis conferidos e alcançados, onde esse conferido, o máximo que a gente pode falar em termos de respeito, você é uma nordestina. Sim, e eu espero que você me respeite em razão disso, né? Lembrei de uma fala de Juliette no Faustão, que ela falava assim, às vezes as pessoas chegavam a dizer assim, aí, se referindo aos nordestinos, aí, Paraíba, ela diz, Paraíba não, eu sou paraibana, Paraíba é o estado, eu sou paraibana. Ou seja, ela coloca uma posição em termos de respeito, né? Esses alcançados aí, eles vão ter mais um impacto na questão da autoestima e do autoconceito, tá? De modo geral, que fragilidades ou impactos nessas estruturas de papéis, elas podem consolidar ou enfraquecer a identidade. Quanto mais você respeito tem, quanto mais você é considerado em relação aos seus papéis conferidos, mais essa identidade é fortalecida, ou quanto mais você tem enfrentamento e consciência frente a esses papéis, né? Porque uma pessoa, de repente, ela pode, então, passar a se envergonhar por ser quem é, e aí essa identidade, ela tende a ficar muito mais fragilizada, tá? E assim também em relação aos papéis alcançados, tá? Então, quando o Pete diz assim, o importante é ser você, tem muito a ver com você também procurar saber quem de fato é você, aquilo que você se identifica, e por que não você fortalecer aquilo que é você. E mais do que isso, se orgulhar em razão disso, né? Então, dentro da teoria de papel, aquilo que a pessoa vai se modificando dinamicamente, o que já resulta como uma identidade social, continua interagindo com novas avaliações de desempenho e novos papéis, tá? Porque há uma constante mudança, ou você fortalece esses papéis, ou não, tá? E uma outra perspectiva de se analisar a questão do papel, do exercício de papéis na implicação da identidade, é dentro da teoria, né, de Stryker, que fala sobre a identidade, mas aqui ele já vai falar a partir de um outro olhar, tá? Ele vai falar do grau de centralidade de alguns papéis para nós, tá? E que isso, em algumas etapas da vida, esses papéis, eles vão nos definir mais em razão da centralidade e o modo como eu exerço muito mais frequentemente esse papel ao longo do dia. Por exemplo, o papel, para mim, hoje, que é muito central, de mãe, maternidade. Por quê? Porque o filho é pequeno e você está ali, na verdade, você está aprendendo a ser mãe, né? Somente com o primeiro filho, você vai aprendendo a ser mãe, e a gente vai entrando nesse processo, isso passa a ser central, né? Esse momento agora, em termos profissionais, está muito central para vocês o ser estudante de psicologia, mas muito, muito brevemente, porque esse tempo passa muito rápido, vocês vão estar muito central em definir vocês agora enquanto profissional no mercado de trabalho. E aí vocês vão fazer todo um esforço para consolidar esses papéis, tá? Nesse momento é central para vocês, do ponto de vista das relações íntimas, a centralidade do ser filho. Mas depois vai ser muito central, talvez você vivendo um relacionamento, ou depois você sendo pai e mãe, enfim. Aí a gente percebe que, nessa perspectiva da teoria de papel, ele vai considerar o nível o grau com que esses papéis, eles vão se posicionando na nossa vida, né, no cotidiano. Então, ele vai dizer que a internalização de alguns papéis, na definição da nossa identidade, ela tem relação com o envolvimento que eu tenho com esses papéis e com a centralidade com que eles ocupam na nossa vida, tá? Envolvimento aqui vai dizer o número de relações sociais afetadas e o custo emocional implicado na eventual perda dessa identidade. Então, por exemplo, para mim, o papel mãe, se eu tivesse alguma prejuízo, algo que me afetasse nesse campo, eu ia ser extremamente afetada, porque isso implica estrutura familiar, relação de mãe, avó, é muito central ali, né? E envolve um custo muito grande nesse papel, na centralidade desse papel. Alguns papéis que ocupam isso aí também são os papéis que a gente ocupa na dimensão religiosa. Dependendo do papel que a gente ocupa, esse papel ele tende a centralizar muito aquilo que a gente é. Então a gente percebe algumas pessoas, em algumas etapas da vida dela, em que a questão religiosa ela pauta praticamente tudo que ela faz, desde as músicas que ela escuta, os grupos que ela frequenta, é muito central. E às vezes por alguma decepção, frustração, quando esse papel muda, ele tem toda uma repercussão em relações familiares, em amigos,
motivo pelo qual há um sofrimento muito grande para mudar essa lógica, né? Então, eu lembro, agora, estou trazendo de novo o Big Brother, porque tem algumas situações bem emblemáticas, que foi o Gil, né, o Gilberto, que ele falava assim, enquanto ele estava na casa, assumindo quem ele era, e uma das grandes preocupações dele era, será que mãe me aceita? Será que as pessoas da igreja... Ele era missionário, ia de porta em porta e tal, então... E aí ele falando recentemente, ele disse que se surpreendeu, porque não só a família acolheram ele, como todos os que ele chamava os amigos da igreja, participaram, fizeram um mutirão para ele, estavam em cima, e o que é mais interessante é que a igreja que ele participava, colocou como conteúdo a ser discutido na formação as questões de gênero, de identidade de gênero. Então, para você ver como isso repercutiu. E esse era o medo, porque era um papel que ele tinha, que era esse papel religioso, que era muito central na vida dele. E isso repercutia em muitas questões. Então, dependendo de como a gente lida isso pode ter um impacto, ou a gente demora a assumir algumas outras identidades que também somos, em razão de estar preso a alguns outros papéis, tá? E a centralidade tem a ver com a importância subjetiva que uma identidade assume para nós no nosso repertório, tá? O quanto a gente valoriza, tem dimensões que aí a gente já não, digamos assim, não existe esse papel, mas que a gente não dá tanta centralidade a ele, né? E aí acaba que uns se destacam mais que outros, né? Então, partindo da constatação de que a pessoa tem múltiplas identidades devido à multiplicidade de papéis, a teoria trabalha com as diversas saliências que os papéis apresentam na economia psicológica da pessoa, tá? Então, as identidades situadas mais no topo, ou nos níveis mais elevados da hierarquia, têm maior poder de definir a identidade da pessoa, porque tem maior probabilidade de ser ativadas num número maior de situações. Então, quanto mais centrais essa identidade for para nós, né, mais ela vai, digamos assim, demandar, ou vai ter muito mais relação quando a gente pensa sobre aquilo que somos, como nós nos definimos. Então, nós saímos da escola lá de Chicago, agora vamos lá para a Inglaterra, né, na escola de Bristol, e aqui eu destaco especificamente Tajfel. Tajfel, dentro lá da psicologia social sociológica na Europa, vai ser uma das grandes referências, além de Moscovici também, mas Tajfel, ele vai ser muito importante na compreensão dos estudos sobre preconceito, sobre identidade. Então, assim, tanto é que eu vou me debruçar um pouquinho aqui sobre ele, mas assim, é fundamental a gente falar sobre Tajfel, e principalmente quando a gente fala de identidade social. Por quê? Lembra que a gente está falando muito, anteriormente, nós estávamos falando de uma identidade muito ligada ao exercício de papéis, ao quanto fazia sentido para nós, o caráter subjetivo, papéis alcançados, conferidos. Aqui, Tajfel, ele vai trazer muito grande a importância do grupo, do pertencimento grupal na definição dos nossos papéis, tá? E aqui cabe dizer que ele era judeu de origem polonesa, né, esteve nos campos de concentração, refugiou-se na França e trabalhou na reabilitação de vítimas da Segunda Guerra. Em 70, ele lecionava na escola justamente de Bristol, né, e a partir daí ele vai desenvolver todo um conjunto de estudos sobre preconceito, identidade, as questões de percepção social, enfim, considerando, claro, os fatores como a expectativa, motivações, emoções, o sujeito na percepção desse objeto, aquilo que a gente estudou em percepção social, né. Enfim, então, para Tajfel, ele vai falar o nome da teoria dele, né, a identidade social, mas ele entende a identidade psicossocial como a percepção de pertença a um grupo e de não pertença ao outro. E aqui é importante porque existem dois termos que são centrais quando a gente vai falar de categorização social, tá? Por quê? Porque Tajfel entende que aquilo que nós somos, a nossa identidade social, ela se dá em razão dos nossos grupos de pertença, mas aí é que está. Quem é meu grupo? Tá? Então, ele vai falar muito dessa relação endogrupo, que são os grupos com os quais eu me vejo pertencente, que é o meu endogrupo, o meu in-grupo, e existe o grupo que eu não sou, que são o exogrupo, ou o grupo dos outros, tá? Essa diferenciação entre quem é meu grupo e o grupo dos outros, ele vem muito em razão do efeito da categorização social. Então, a categorização social, ela é o processo de categorização que tanto leva a uma acentuação das diferenças intergrupais, como uma assimilação das diferenças intragrupais, ou seja, eu sempre vou perceber o grupo dos outros como todo mundo igual, tá? Mas eu vou perceber, eu vou assimilar
como o meu grupo, digamos assim, é um grupo mais diverso, né? Enfim, percebe os membros do exogrupo como mais homogêneos, do meu endogrupo como mais heterogêneo. Isso parece ser simples, mas não é. Quando a gente vai verificar alguns preconceitos, por exemplo, ligados à xenofobia, e quando se fala, né, diz assim, o povo acha que o Nordeste é só seca, porque o nordestino é isso, como se o Nordeste, ele tem diversos estados, inclusive dentro do próprio Nordeste, tem vários sotaques. Por exemplo, entre Paraíba e Recife, Pernambuco, a gente já tem uma diferença nesse sotaque, mas acha que quando entra nas novelas, por exemplo, nos filmes, um nordestino é o mesmo jargão, né? Se tem um padrão, você homogeneiza ali aquele grupo e trata ele como todo igual. Então, basta uma pessoa daquele grupo falar que você já estende para toda a categoria, né? Já o meu grupo, ele sempre vai ser o mais heterogêneo, o mais diversificado, tá? Isso é um viés de categorização, na verdade, tá? Então, a identidade social para Tadgeful é a parcela do autoconceito de um indivíduo que deriva do seu conhecimento de sua pertença a um grupo, ou grupo social, juntamente com o significado emocional e de valor associado a essa pertença. Ou seja, não é só o fato de eu pertencer a um grupo, mas tem relação também com o valor emocional e afetivo que eu tenho direcionado a esse grupo. Por isso que o preconceito, ele inclui a tríade da atitude, que é crença, pensamento, sentimento, afeto emocional associado, e com comportamento no sentido de que, a partir do momento que eu tenho crenças e pensamentos associados, há uma grande probabilidade de eu me comportar, né? Que é a intenção comportamental das atitudes. E aí o preconceito, então, ele passa a ser uma atitude hostil, negativa, frente a um grupo social ou pessoa, tá? Em razão de crenças, aí vem estereótipos, preconceito que tem a ver com esse sentimento, esse afeto, né? E o comportamento que é a discriminação, tá? Então, assim, é importante a gente entender a tríade da atitude para compreender a questão do preconceito. E aqui ele vai dizer que essas diferenciações, esses estereótipos advêm muitas vezes desse processo de categorização social, tá? Então, o indivíduo é moldado pela sociedade, pela cultura, as relações intergrupais estão intimamente relacionadas ao processo de identificação grupal e de comparação social. E aqui nessa comparação social está a base, muitas vezes, de muitos conflitos sociais. Hoje no Brasil nós temos diversos grupos e posições políticas, mas a gente vê claramente duas extremidades onde que é a noção de direita e esquerda, quando eu digo a noção, enquanto categoria social ampla, que junta um conjunto de estereótipos. Então, pensa assim, os esquerdistas, então já pensa que é todo mundo igual. Os de direita, né, ultradireita, aí junta tudo dentro de um bloco. Então, essa nossa tendência a polarizar e achar que todos que fazem parte desse entorno digamos, pensa de igual modo ou age de igual modo, né? Então, em razão disso, vai se formando os conflitos grupais, tá? Então, dentro da teoria de Tadgeful, de identidade social, ele parte de 3 postulados. Primeiro, o nosso autoconceito é derivado da identificação e pertence a um grupo. Então, não tem um autoconceito sem ter relação com meus pertencimentos grupais, tá? 2, as pessoas são motivadas a manter uma autoestima positiva, logo, eu tendo a fortalecer meu grupo e não um grupo dos outros, por isso que é tão difícil muitas vezes o diálogo, porque ir contra o meu grupo, de certa forma, implica em questionar aquilo que eu sou, a minha própria identidade, e aí gera o que a gente chama da dissonância cognitiva, atitudes que vocês vão entender na aula, tá? E 3, as pessoas estabelecem mais identidade social positiva mediante a comparação favorável do seu próprio grupo, o in-grupo, com outros grupos sociais, outgrupo, né? Então, a gente sempre tenta comparar nosso grupo de forma muito mais positiva que quando a gente coloca nessa relação o grupo dos outros. É muito difícil a gente se perceber enquanto grupo e fazer uma crítica também em relação ao próprio grupo, embora isso também aconteça, tá? Então, nesse sentido, quando tal comparação não se mostra favorável ao próprio grupo, elas irão adotar diferentes estratégias para recuperar o favoritismo do seu próprio grupo, como forma de assegurar uma autoestima positiva, tá? Nem que havia para fortalecer seu grupo, seja fake news, seja estratégias assim de confundir mesmo, tá? Por quê? Porque a ideia é você legitimar o grupo. Eu estava numa live essa semana, estava falando sobre esperançar, sobre o ir junto, sobre o fazer junto, Paulo Freire e tal, aí uma pessoa perguntou,
que assim, assim, a gente não vê nenhum problema, é tão tranquilo entender que o mundo seria melhor se, assim como Paulo Freire dizia, se fôssemos juntos, fazer de outro modo, ser solidário, né, justiça social, mas por que algumas pessoas, digamos assim, não aceitam isso? Porque, teoricamente, seria tão interessante se a gente tivesse um país que permitisse a diversidade de gênero, que valorizasse as diversas diferenças religiosas, que valorizasse a mulher. Isso parece tão tranquilo, assim, teoricamente, é uma fala muito tranquila, mas por que muitas pessoas rejeitam? Que foi a resposta que eu digo, quando a gente vai olhar as pertenças grupais, por quê? Porque quase sempre isso delimita posição. E aqui eu estou falando de posição grupal, mas entenda que na base dessa posição grupal existe relação de poder. Então, existe uma demarcação, tá? E aí é o que me faz, por exemplo, ir na TV e dizer assim, a universidade é importante, mas nem todo mundo precisa ir. Para que filho porteiro precisa ir para uma universidade? Né? Isso é posição de poder, isso demarca um espaço. Por quê? Porque muitas pessoas compram, inclusive, marcas, não pelo produto em si que vale a pena, mas porque elas sabem que algumas pessoas podem não tê-las. Então, ter esse objeto me coloca numa posição social. Tá? Então, às vezes o valor exorbitante não corresponde ao que oferece, mas não tem a ver com isso, tem a ver com uma posição social, de maneira que é um absurdo outros grupos que não são os meus grupos terem acesso a isso. Como assim? Isso é um absurdo, né? Então, na base das relações sociais, tem esses conflitos grupais, porque quase sempre demarca poder, relações de poder, tá? Ainda na escola de Bristol, né, a teoria de Turner, que tem essa palavra extremamente grande, que é horrível falar, que é a teoria da autoprototipicalidade. Na verdade, ele vai pegar o termo protótipo e ele vai dizer que alguns grupos, eles têm uma representação, né, de alguns protótipos que representam aquele grupo, tá? Esse protótipo é a representação das características que melhor define esse endogrupo, o grupo que a pessoa participa, tá? Por exemplo, é possível que quando a gente fala de alguns grupos políticos, quando você escuta a palavra, o grupo dos negacionistas, quem representaria uma figura assim que representaria isso? Certamente tem um protótipo que você vai tentar colocar as características de todos os membros do grupo, sempre comparando com esse protótipo, tá? E aqui há uma correlação dentro da perspectiva de Turner que quando essa identidade ela está muito imersa em alguns grupos que são muito fechados, muito coesos, né, digamos assim, ele vai dizer que à medida em que alguém compartilha o protótipo do grupo, outras determinações identitárias perdem o relevo e a pessoa tende a despersonalizar-se em favor do grupo. Lembra da despersonalização lá da psicologia das massas, né? Aqui a gente está falando não de massas, mas de grupos pequenos, onde também se observou. E detalhe, gente, para essas teorias tiveram vários estudos e experimentos, tá? Então, quando esse grupo, ele tem esse protótipo muito forte, né? E as pessoas levam muito em conta a centralidade desse protótipo, há uma grande tendência de querer se parecer com um protótipo representativo, digamos assim, desse grupo, né? E é uma das questões que eles trazem. Por último, tá? Eu sei que eu passei um pouquinho, eu só vou precisar de mais 5 minutos de vocês, tá? No Brasil, eu estava nos Estados Unidos, né, a escola lá de Chicago, Bristol, aqui na Europa, e agora a gente chega no Brasil, CIAMPA, uma escola brasileira, isso é uma interrogação mesmo, tá? Porque ela traz isso no texto. Porque CIAMPA, ele vai conjugar o vetor da permanência e da mudança. Ele vai tentar conjugar, na verdade, não é que ele faça esse movimento, mas é porque ele percebe, lembrando que CIAMPA, né, ele tem uma base teórica muito ligada ao materialismo, sócio-histórico, a questão da dialética mesmo, tá? Então, ele vai, a partir da tese dele, que foi o estudo de caso, em comparação com a história, né, do Severino, um ensaio sobre psicologia social, essa tese dele está disponível online, depois virou livro, certo? E aí ele vai pegar aquele livro Morte e Vida Severina e vai fazer um pouco um estudo dessa figura, né, associada a um estudo de caso, e mostrar que a nossa identidade, ela passa por essa mudança, por isso que o nome da teoria dele é metamorfose, né? Então, ela vai passar por essa mudança, conjugando tanto a questão do autoconceito, dos papéis, mas também o meu pertencimento grupal, as minhas
pertences grupais. Então, por exemplo, em Morte e Vida Severina, você vai ter um personagem que vai falar do contexto do Nordeste, das condições sociais deles, mas também de como ele vai significando esses papéis, de como ele vai vivendo esse processo, tá? Então, a metamorfose, a nossa identidade, seria a mudança da forma, né? Como uma vez eu mostrei, né? Como uma massinha de modelar mesmo. Ela vai mudando de forma, mas continua sendo essa massa, só que passando por um contexto de transformação. Então, ele conjuga o vetor da permanência e o vetor da mudança, presentes na discussão da identidade mediante um processo dialético. Né? Então, considera-se tanto os elementos da cognição, do afeto, da ação da pessoa, bem como a sua adesão ao grupo, seu contexto social, tá? A articulação entre os elementos de ordem pessoal e a vinculação grupal parece atender igualmente à dimensão psicossocial e à dimensão pessoal no processo da constituição da nossa identidade. Então, processos individuais envolvidos na construção de identidades sociais. Lembrando que Ciampa vai falar muito, tem várias categorias teóricas. Eu não vou falar dela agora, mas vocês vão ver isso em Social 2. Como em Social 2, vocês vão trabalhar a questão da psicologia social latino-americana, e ele aqui, sendo uma escola brasileira, vocês vão estudar como a ideia de consciência, de tomada de consciência, enfim. Eu não vou adentrar aqui, mas é importante que a gente entenda essa identidade como um processo dialético, mas que envolve elementos afetivos, cognitivos, pertencimentos grupais, tá? Então, encarar a identidade como uma construção social personalizada, né? E que se atente para as muitas categorias sociais pessoalmente significativas nas quais as pessoas fundamentam as suas identidades, tá? Então, eu encerro por aqui. Agradeço a atenção de vocês, a paciência. Deixa eu só parar aqui a projeção dos slides, tá?